Olá, gente, tudo bem? Eu vou colocar o outro vídeo aqui depois. Só que antes de começar o outro vídeo, que é a respeito de mais uma situação que está ajudando bastante, porque eu tô falando sobre emagrecimento a médio prazo, não é a longo prazo. Ó, dezembro agora, tô comemorando um dezembro em que tá bem diferente dos 3 dígitos que eu consegui alcançar o ano passado. E que eu não me sinto culpada por isso, porque é, tudo tem um motivo e um dia a gente fala sobre isso. Mas eu venho falar, na hora que eu fui aqui ligar a câmera, eu venho falar sobre um assédio, se não uma prática criminosa. E você sabe que eu faço esse vídeo mais preocupado até com a geração baby boomer do que a geração atual, uma vez que a geração atual vem com plataformas como TikTok, Kawaii, que trabalha de outra forma a questão da autoimagem diferente do Instagram, que foi um determinante criminoso, um grande determinante vilão em cima das pessoas no início, né? Nessa geração que nem tem agora, mas na minha geração, muita gente caiu nessa questão de imagem. Inclusive, eu voltei a usar um pouquinho lá porque meu filho perdeu o chip, né? Então a gente fala pelo chat. E tem gente que eu tô bem preocupada mesmo, tá? É... As pessoas pegam muito no pé do gordo e do super magro. Então, não querendo jogar em cima dessas pessoas muito queridas para mim, mas que eu não sei o que elas estão fazendo, embora eu saiba que uma ou outra começou uma reeducação, a reeducação alimentar, ela não vai levar para aquele lado também, em que eu tô vendo algumas pessoas que estão passando por anorexia, tá? Mas não sou médica para falar que é exatamente esse termo. Eu venho falar o seguinte: em churrascos, esses dias fui numa doceria, achei que ia ser um momento agradável, até parcialmente foi, e em bate-papos mesmo, até de família. Eu não tô falando daquela pessoa que entra num assunto a respeito de alimentação, do ganho de peso, e que pode mostrar uma preocupação saudável com a gente, né? Mas eu tô falando de pessoas que acham extremamente natural oferecer drogas. Porque eu sou uma pessoa onde eu busco ser lúcida, eu leio, eu acredito que tem uma questão também com a personalidade da gente, então eu não caio nessa. Mas eu não vou dizer que talvez alguém em vulnerabilidade emocional, ou às vezes não teve essa conversa com outras pessoas como eu estou tentando ter aqui, não caia facilmente. Essas canetas e esses remédios que antigamente eles eram prescritos com muito mais exigências médicas e que hoje parece uma grande festa, inclusive onde eu fico aqui o pessoal consegue até sem prescrição, eles são drogas. Tá? Uma outra coisa que só através daquele moço Rodrigo Góes eu fiquei sabendo, porque tinha uma turma aí que eu admirava, eu achava o máximo, mas depois eu descobri que eles ostentavam, inclusive tem um médico lá que tem uma voz lenta, né, igual a minha, eu nunca caí muito daquele médico, né? Agora você vê que ele parou de fazer uso. Eles ostentam também algo usado como droga, que são hormônios, tá? As pessoas que chegarem em você, que não tem nada a ver com a sua vida, que depois eu vou explicar o porquê que vocês têm que cair fora disso, e te oferecerem esse tipo de solução emagrecedora, não prestam. Elas não prestam, tenha certeza, elas podem ter outros tipos de vícios, podem ter outros tipos de vício, pelo menos as que andaram fazendo isso comigo, elas têm, tá? Então é bebida, a vida é mais desregrada, todo mundo tem defeito, mas desconfiem mesmo de pessoas assim, conversem com pessoas da sua família a respeito de autoaceitação. A autoaceitação não vai te colocar num patamar de não cuidar de você, não resolver as coisas, mas de enxergar o que vem primeiro na questão de autocuidado e que muita gente às vezes pensa que é um batom, um salto que acaba com a coluna, mas um salto é até muito elegante, mas na verdade é cuidar da sua saúde. Isso é o que vem primeiro, tá?
Então, fazer exames periódicos, saber que nem tudo foi uma escolha. A gente tem a questão dos agrotóxicos aqui no Brasil, e eu falo isso, é a área que eu posso falar, deleitar em falar. A gente tem agrotóxicos que não só são proibidos, como eu vivo próximo a pessoas que podem fazer parte de esquemas, e tem esquemas grandes aí de agrotóxicos traficados, além de uma fiscalização que nunca dá conta com agrotóxicos que chegam junto à casa de antepassados seus, de parentes seus, tá? De alimentação sua. Além disso, a gente tem os valores muito maiores na alimentação em que você busca ter uma alimentação mais saudável. Que dirá para a pessoa que não tem tempo para preparar as suas refeições? Então tem uma questão não só de disciplina, mas como também de uma luta que não é nossa, mas é social. Tá? É uma luta que é de consciência, é uma luta que é regional muitas vezes. Tem regiões que você vê que as pessoas estão mais obesas, tá? Então tem a ver com isso. E é uma questão de reeducação. Vá pelo lado da reeducação. Isso tem a ver com personalidade também. Você vai estar moldando alguns traços que nunca te ajudaram e não estão ligados só à alimentação e às atividades do seu corpo. Você vai estar descobrindo, às vezes até doenças que estão ligadas a um tratamento que vai, como eu falei, a todo um esforço multidisciplinar. Né? Você pode ter uma série de questões com você, e aí você pode ir buscar psicólogos. Então você não vai se ajudar só na questão de emagrecimento, mas na questão de um diálogo com toda a tua vida. Você vai abrindo portas, e quando você chega ao patamar que eu já estou feliz, e que dirá outro patamar, então aquele patamar que você já consegue ter um controle, uma regulação, né? Desde julho, eu estou assim, desde julho, eu estou em dezembro agora. E ao patamar da tua meta maior, você vê que você não cresceu só no sentido de reeducação alimentar, mas no sentido de muitas outras coisas. Não querendo queimar as pessoas que pegam atalho, elas se acostumam a pegar atalhos, e são atalhos perigosos. Pegar atalho, na maior parte das vezes, é para fugir de algo. Tá? Além disso, elas podem estar expondo a vida delas a riscos muito graves. Se não agora, nesse momento em que às vezes está com tudo funcionando muito bem, mas às vezes para uma velhice muito doente. Ou então para períodos em que o organismo ia exigir uma recuperação melhor, elas não vão encontrar facilmente. Porque tem perda de muitos nutrientes com o uso de drogas, tá, gente? São remédios controlados. Passado para você, como o pessoal está tentando fazer para mim, uma prática criminosa. Aquilo é droga. E desde a minha juventude eu vejo essas coisas acontecerem. Eu tive convívio com muita gente gordinha, e isso às vezes acontecia perto de mim, oferecerem para a pessoa, tá? Fujam de pessoas assim. Vai pelo caminho a médio prazo, não é longo prazo, tá? Se dá o tempo necessário. Às vezes tem esse começa, para, mas seja contínuo no momento que você puder. Lembra de novo, essas pessoas que recorrem a esses atalhos, até criminosos, que às vezes falam nas redes aí porque tem patrocínio e tudo mais, elas tinham que até responder judicialmente, por isso não ajuda a sociedade. Isso pode estar indicando também um desvio de personalidade bem sério, tá? Às vezes não vai prejudicar você, mas pode trazer grande prejuízo à vida dela há muito tempo e ninguém tá sabendo. Vai pelo lado em que você vai cuidar da sua saúde, tá? Você não vai estar só com uma pele mais viçosa, com uma visão melhor. Você vai estar com o teu rim mais saudável. E eu vou falar sobre isso agora, uma outra situação que me ajudou bastante. Agora eu estou indo fazer meus exames para ver como que eu tô com este ano em que tudo foi diferente. Depois eu volto aqui para falar com vocês, tá? É um alerta também para quem me conhece e saber que não tô gostando, e você tá falando com alguém que pode estar te julgando, e talvez por isso que não foram mais procurados e nem vão me encontrar facilmente, tá? Mudem estes hábitos, nem que seja procurar um psicólogo para saber se tem algum desvio de personalidade. E se é da área da bandidagem, que a justiça e a polícia encontrem vocês, porque é quase páreo a isso. Cuidado, gente, fujam de pessoas assim.